Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor, neste momento, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, unjo e consagro, Senhor, meu Deus, para nesta manhã, Senhor, domingo, meu Pai, domingo, Senhor, meu dia da semana, meu dia de trabalho, meu Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, nossa vida, consagro a Ti a minha mão, Senhor, peço, meu Deus, que não seja mais a minha mão, a minha unha, a tirar a Tua palavra, mas seja, meu Senhor, a espada do anjo do Senhor, a tirar a palavra, Senhor, e o Teu Santo Espírito, guia da verdade, o eterno guia da verdade, Senhor, para nos dar a revelação em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua visitação aqui na garagem da CRAD, em Curitiba. Obrigado, Senhor, por esta manhã alvissareira, este momento de devocional. Obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Pai Santo, com os olhos fechados, não é de costume, Pai, leva a Ti a palavra sagrada, Bíblia sagrada na mão. Pai, fala conosco nesta manhã. Graças a Deus. A paz seja a todos, estamos mais uma vez na presença do Senhor. Desta feita, vamos ministrar a palavra tirada e revelada, Isaías 59, confissão da maldade nacional. Espero que estejamos conseguindo dar foco à palavra, mas aqui está. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Essa palavra, irmãos, é muito usada. Você quer consolar o rebanho, você quer animar o povo, você usa essa palavra. A mão do Senhor não está encolhida, que não possa curar, que não possa fazer milagre, que não possa fazer maravilha. Todavia, o versículo seguinte diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Como os irmãos sabem, através das outras mensagens, das outras gravações que já fizemos, sou portador, na qualidade de servo de Deus, de uma mensagem até apocalíptica. Deixe-me arrumar um pouco a inclinação da câmera. Uma mensagem pré-apocalíptica, uma mensagem de fim de tempos. É a mensagem que foi revelada a Daniel, mensagem que denuncia a derrubada da verdade e denuncia que o povo de Deus foi entregue aos espíritos do engano e da mentira durante um tempo, 2 tempos, metade de tempo, e que ao fim disso o Senhor traria a restauração da verdade, e com a restauração da verdade, a restauração do seu povo, o povo de Israel. A palavra de Deus diz que o povo santo foi entregue a esses 2 reinos durante um tempo, 2 tempos, metade de tempo, espíritos do engano e da mentira. E nós sabemos que o Senhor, desde os primórdios, e você vê ali Abraão, por exemplo, no capítulo 26 de Gênesis, o Senhor fala com Isaac que não descesse ao Egito, porque ficasse na terra de Gerar, ali, junto a Abimeleque,
naquela grande seca, que ele confirmaria o juramento que fez a Abraão seu pai, multiplicando sua descendência. E no versículo 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, significando que desde os primórdios da humanidade, desde os seus primeiros escolhidos, o Senhor já estabelecia leis. E quando as estabelecia como um mandamento perpétuo. Não está escrito em nenhum lugar da palavra de Deus que esta lei vai durar até Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, essa lei será abolida, virá outra realidade, você poderá pecar, você poderá transgredir, você poderá fazer tudo diferente porque não tem lei. Então, nós pregamos que o espírito do engano veio trazer este posicionamento para o cristão desde a influência romana sobre o evangelho, sobre o cristianismo. Estabeleceu a abominação assoladora, que é o afastamento dos mandamentos do Senhor da nossa boca, da nossa meditação, da nossa vida, do nosso padrão de conduta. Não é uma mensagem adventista, não é uma mensagem sabatista, isso é uma mensagem pentecostal, recebida nas madrugadas de oração, buscando capacitação para servir a Deus na obra de recuperação de vidas, drogados, alcoólicos, homossexuais, prostitutas e outros marginalizados. Não é uma mensagem adventista, mas buscando, fazendo uma campanha aí, impulsionada por uma igreja, que colocou no rádio uma campanha, um clamor pela justiça. E eu fazendo esse clamor pela justiça, 21 dias, ao fim o Senhor diz que justiça, quem vem falar de justiça para mim? Quem é que clame por justiça? Quem é que pratique o meu direito? Quem é que obedeça aos meus estatutos? Quem é que se importe com as minhas leis na atualidade, meu servo? Quem está concertado? Quem guarda o concerto? Quem guarda a aliança? Me disse o Senhor, nas madrugadas. E ele disse, então eu tenho que pregar a lei, Senhor? O Senhor disse que sim. Não a lei, mas a palavra inteira, sem tirar a lei. E disse, e fui fazendo prova com o Senhor, fazendo prova, foram 4 meses nas madrugadas fazendo prova. E o Senhor só fez aumentar o leque dos seus argumentos e me mostrar na palavra de Deus inteira a mesma mensagem. E essa mensagem está na boca dos patriarcas, na boca dos profetas, na boca do Senhor Jesus, e na boca dos apóstolos. E está na minha boca. Que nem sou patriarca, que nem sou profeta, que nem sou Jesus, que nem sou apóstolo. Sou um servo de Deus. Sou aquele que está lá em Isaías 56:6. Não aquele que está apenas em Isaías 56:7. Esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas aquele que está em Isaías 56:6. Se desvia de profanar o sábado, que abraça a aliança com o Senhor, que se achega ao Senhor para o amar de todo o coração, sendo assim chamado um servo de Deus. Tentando ser um servo de Deus. Um cachorrinho, um bichinho, tentando servir, tentando agradar a Deus. E tentando agradar a Deus, leva uma mensagem que Deus nos deu. Por completo. Sem sacrificar nenhum pedacinho dela. Para não cair lá em Malaquias, onde diz assim, forças parciais no aplicar a lei. Com licença mais uma vez. Então, voltando a Isaías, então passando por Gênesis lá, Abraão guardava os mandamentos de Deus. Tudo bem. Então vejam vocês em Isaías 56. Em Isaías 59, o Senhor já falava, depois de ter falado
Vamos fazer um pequeno retrospecto de Isaías, para entender Isaías 59, que a palavra de Deus, a interpretação do texto fora do contexto é pretexto para errar e para manipular as mentes. Mas a palavra de Deus deve ser entendida no conjunto e no contexto. Então vejam lá, por exemplo, Isaías 48. Repreendida a infidelidade de Israel. Primeira pancada. Isaías 49. Mas o servo do Senhor é a luz dos gentios. Portanto, o fiel à aliança com Deus, desde Isaías 56, 6, é a luz para os gentios, é a luz para o mundo. Como Paulo foi luz para os gentios, levando o Evangelho de Jesus Cristo para os gentios, quando Pedro não enxergava que o Evangelho era para os gentios também, Deus levantava Paulo para um Evangelho que se estendia aos gentios e que por isso essa ousadia de Paulo, apesar do seu ministério ser diferente do ministério de Pedro, daqueles que andaram com Jesus bem de pertinho, Paulo, tendo um passado de pecados como tenho eu, teve a coragem de fazer a obra, levar a palavra que o Senhor colocou na sua boca, como tenho eu, coragem também, e levou aos gentios, e os gentios foram abençoados. Hoje, se você é um cristão, se você levantou a sua mão e crê que Jesus morreu por você, não só pelos hebreus, você deve isso à obediência de Paulo. E amanhã, muito cristão que estará na grande tribulação vai ouvir a mensagem do concerto, vai se lembrar da mensagem desse cachorrinho de Jeová, vai levantar a mão e vai falar: Senhor, me perdoa, faça comigo a nova aliança, escrevendo no meu coração suas leis, seus estatutos, me faça seu servo, me faça por você, eu seja o meu Senhor, o meu Deus, me tira daqui da grande tribulação, Senhor. Porque o cristão, a palavra de Deus é essa, e o Senhor assina embaixo. A palavra de Deus é essa. Guarda os meus mandamentos e a fé em Jesus para escapar da grande tribulação. Porque o Senhor quer ser adorado em espírito, pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus. E é verdade que é a observância dos mandamentos que a palavra de Deus diz. Todos os seus mandamentos são verdade, Senhor. Tu estás perto, diz o salmista. Todos os seus mandamentos são verdade. Toda a tua lei é verdade, diz o salmista. O Salmo 119 inteiro fala que a lei do Senhor é a verdade. Mas se você quiser sacrificar o Salmo 119, irmão, amém. Depois da grande tribulação, nós voltamos a conversar. E você dirá: poxa, eu podia ter sofrido menos. Mas não é só uma questão do meu e do seu sofrimento. É uma questão do sangue de outras pessoas que está nas nossas mãos, está ao nosso alcance preservar, vivificar, instruir. Então veja, as vossas iniquidades fazem separação de vós, nosso Deus, dos vossos pecados e cobrem o rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Porque não leva a palavra como Deus deixou. Então, mata. A palavra diz, então, Isaías 48, repreendido em deserto de Israel, o servo do Senhor é a luz dos gentios. Então, nós nos tornamos luz dos gentios, dos que ainda não vieram a Cristo, e dos que estão em Cristo, mas não estão guardando os mandamentos, e também do judeu, do israelita genético, que não crê em Cristo e também não guarda os mandamentos. E o Senhor, então, promete a restauração de Israel, já no versículo 8 do capítulo 49. Então vocês vejam que a promessa de restauração de Israel já está aqui nos nossos atos em pelo menos 3 passagens. Ezequiel 11, Ezequiel 36, e agora Isaías 49, 8 em diante. E essa é a mensagem que nós levamos.
de restauração de Israel, mas que depende de você abrir o seu coração e pedir a Deus para que escreva suas leis, seus estatutos, para que sejam o padrão de vida. Que seja esse o teu sacrifício diário, porque por ser removido o sacrifício diário, se estabeleceu a abominação assoladora. Procura lá no livro do profeta Daniel. Então não podemos abandonar o sacrifício diário, que é viver lutando para ser fiel. Porque fidelidade é a palavra-chave. Qual é a chave de Davi? Está lá em Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia. Qual é a chave de Davi? Que abre uma porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É a fidelidade aos mandamentos de Deus. A fidelidade aos mandamentos de Deus. A fidelidade de Davi fez com que Deus lhe prometesse uma descendência de fiéis até o último dia da humanidade. E Davi tem homens que seguem nessa esteira de fidelidade, nesse esforço de fidelidade. Tropeça, cai, levanta, etc. Mas você está no propósito de ser fiel aos mandamentos. Até o dia de hoje. Como é o caso desse cachorrinho de Jacó. E outros que eu conheço. E muita gente tem recebido essa palavra para transformar seu ministério. Porque ama a Deus e teme. Porque o amor, ela diz amor é paz por temor. Claro, você passa a fazer por amor. O que você fazia por temor, quem não tem, nunca chegará a amar. Quem não teme a Deus, nunca o amará. Eu costumo fazer um trocadilho. Quando for comparecer ao juízo de Deus, vou com 3 fraldinhas. Uma, para me apresentar diante do Espírito Santo, precisarei dela. Outra, para me apresentar ao Filho, precisarei dela. E quando me apresentar ao Pai, uma maior ainda. Todos eles me provocam um grande temor. Que são perfeitos, santos e exigentes. Querem do seu modo e não do meu. Os caminhos deles são mais elevados do que o meu. E se eu tenho a pretensão de ser hóspede do Senhor na cidade santa, de me tornar a noiva do Senhor, ser recebido como esposa, deveria ser aprovado. E para ser aprovado tem que ser movido pelo temor. Cuida com isso, cuida com aquilo, cuida com aquilo. E a palavra do Senhor diz assim: Deus destruirá os que vivem relaxadamente. Relax. Então, irmãos, vamos continuar o roteiro. Repreendida a fidelidade de Israel, o servo do Senhor da luz gentil, prometida a restauração de Israel. Aí vem que o servo do Senhor é ultrajado, mas é fiel. Eu tenho sido ultrajado por essa palavra. Muitos têm me alegrado, mas muitos têm me ultrajado. Muitos têm falado mal de mim, muitos têm me desprezado, muitos. Então, uma oportunidade, nunca mais dão. Nós temos um manancial para ministrar. Nós nos afastam e nos repudiam. O servo do Senhor, ultrajado, mas fiel. Tem que eu vá sozinho, irmão. Irmãos. Mas fiel. E Isaías 51 dá uma palavra de conforto para Sião, mas para Sião fiel. Aí vai. 52 diz assim: desperta, desperta! Reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Qual é a tua fortaleza? A alegria do Senhor é a tua fortaleza. Como é que o Senhor se alegrará contigo pela tua fidelidade? Não há outra maneira de agradar a Deus. Aí vem no Isaías 53, um pouco antes, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Então o servo do Senhor, o Senhor Jesus, porque pode ser considerado o Senhor Jesus, pode ser considerado o homem de Deus fiel, pregando a palavra da fidelidade, enfim. Mas o servo do Senhor, ele morreu no seu sofrimento vicário, porque ele se santificou. Como é que ele se santificou? Obedeceu. Ele obedeceu os mandamentos, ele obedeceu e foi santificado por Deus. Foi chamado para o ministério. Desceu sobre ele o Espírito Santo, fez a obra do Senhor. Morreu em santidade. Foi ressuscitado. Foi glorificado. Sofrimento vicário, que gerou um resultado a favor do homem convertido.
Porque o sofrimento vicário do Senhor Jesus, a graça, ela só gera efeitos sobre a vida do convertido. Daquele que larga o pecado, daquele que reconhece o pecado pela palavra de Deus e deixa. Mas aquele que não deixa, a graça não gera efeito sobre ele, a não ser validar a sentença de condenação. Porque teve defesa, porque teve assistência, porque teve instrução, porque teve revelação profética, porque teve aconselhamento, porque teve intercessão dos santos, porque teve lágrimas, teve até um sangue puro para purificar das transgressões pretéritas para poder começar de novo, porque teve até uma santa ceia disponibilizada para ser administradora de força, de graça, de virtude, de unção, teve até o óleo que a pombinha trouxe para a arca de Noé, o raminho de oliveira, foi a primeira providência de Deus depois de ter destruído o mundo com o dilúvio, foi promover óleo. Para que houvesse óleo sobre o homem quando tivesse contato com Deus.